Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jomara. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre círculo ou ciclo trigonométrico. A primeira coisa que nós temos que entender é que nesse círculo trigonométrico nós temos dois eixos. O eixo horizontal, que é representado pelo cosseno, e o eixo vertical, que é representado pelo seno. Ainda nesse primeiro momento nós não veremos tangente. Então eu associo o cosseno como com sono e seno sem sono. Então, quem está com sono está deitado, horizontal, e quem está sem sono está em pé, vertical. Só uma dica para você tentar decorar. Segunda coisa que nós temos que entender é que no ciclo trigonométrico existe o raio, ou seja, aqui é o centro da circunferência, e do centro da circunferência até tocar na circunferência, que é esse contorno, nós temos a medida de um raio. Então, aqui é um raio, aqui também, e semelhantemente para as outras pontas aqui. Então, o máximo de um raio aqui dentro desse círculo é 1 em módulo, ou seja, se eu não verificar o sinal, sempre a maior medida do seno vai ser 1 e a maior medida do cosseno também vai ser 1. Então, se eu digo que aqui é 0, de 0 subindo o eixo vertical aqui, ó, de 0 para cima, eu vou ter sinais positivos. Então, o maior valor de seno é 1 positivo. E se eu pego aqui do 0 e vou descendo aqui abaixo de 0 seria negativo. Então, o menor valor do raio, ou o menor valor do seno aqui, seria menos 1. Lembrando que raio é sempre em módulo, então só 1. E no caso cosseno de 0 para a minha direita é positivo, então aqui ficaria mais 1. E de 0 para a minha esquerda, menos 1. Então, o máximo que o ângulo de seno pode atingir é 1, e o mínimo, menos 1. Então, sempre vou ter valores que transitam de 0, alguma coisa aqui, até chegar a menos 1 e até chegar a 1. E da mesma forma para cosseno. O máximo que o cosseno pode atingir é 1, e o mínimo, menos 1. Então, eu vou ter valores de 0, alguma coisa aqui, variando entre esses dois limites, tá? Segunda coisa que nós temos que entender é que um círculo trigonométrico é dividido em quadrantes. E aí você pode observar nessa figurinha aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Aqui eu tenho 4 quadrantes, porque eu consigo dividir meu círculo em 4 partes. Então, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E nós colocamos quadrantes como algarismo romano, tá bom? E uma coisa interessante para nós entendermos é que, para surgir os quadrantes, houve uma divisão na minha circunferência. Então, minha circunferência aqui seria, eu vou fazer sempre adotar o sentido anti-horário para encontrar os graus, tá bom? Então, o ponto inicial é o ponto 0. Então, aqui é 0 graus. Se eu dividir isso aqui, eu sei que a bolinha fechada é 360, em 4 partes, 360 dividido por 4 dá 90. Então, quer dizer que cada quadrante está totalizando aqui 90 graus. Então, aqui de 0 até chegar aqui, 90 graus. Mais 90 graus, nós chegamos no 180. Mais 90 graus, 270. E mais 90 graus, fechamos o ciclo aí de 360. Podemos dividir esse círculo ainda em algumas outras partes. Se eu dividir esse quadrante pela metade, eu sei que se daqui até aqui é 90, a metade de um quadrante, que seria essa abertura aqui, ó, é 45 graus. Então, eu posso fazer a mesma medida aqui, dividindo os demais quadrantes. Onde eu vou ter, ó, de 0 até aqui, 45. Então, daqui até aqui, ou seja, 45 mais 45, chega a 90. 90 mais 45, nós temos 135. E da mesma forma, se eu pegar aqui, né, 180 mais 45, 225. E 270 mais 45, eu encontro 315 graus. Então, observa que o quadrante ele pode ser dividido em outras partes.
as partes essenciais que nós temos que encontrar aqui está no primeiro quadrante, que seriam os ângulos notáveis. Então, só para você observar, aqui nós temos os ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Eles estão no primeiro quadrante. E como é que eu encontro essa tabelinha dos ângulos notáveis? A gente canta aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Como raiz de 1 é 1, eu nem vou colocar. Então, ficaria raiz de aqui. Aí, para finalizar a tangente, seria, né? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, observa, seno é meio, seno de 30, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E da mesma forma, cosseno de 60 é meio. Então, nós vamos encontrar esses ângulos aqui. Se eu dividir isso aqui em partes menores, eu vou ter aqui 30 graus. E eu ainda posso encontrar aqui os 60 graus, vendo? Que são os ângulos do primeiro quadrante. Falando em função de radianos, né? Nós podemos também ver isso aqui em função de radiano. Π em radiano, ele é dado como valor de 180. Então, 180 é o valor de π. E como 90 é a metade de 180, 90 vale π sobre 2. E 370 seria pegar o 180, multiplicar por 3 e dividir por 2. Então, 360 é 3π sobre 2. E se a metade de uma volta é π, uma volta completa é 2π. Então, observa que agora nós podemos encontrar algumas medidas. Primeira coisa que eu posso observar aqui. Em qual quadrante o seno é positivo e o cosseno é positivo? Nós temos a regrinha que eu coloquei aqui para vocês dos sinais. C tá com mais, ou seja, C é seno, tá tangente, có cosseno. Então, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, vamos ver? Seno é eixo vertical, então, para cá é positivo. Então, esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante. Qualquer valores que eu pegar aqui, nessa ponta aqui, ele vai ser positivo. Então, o segundo e o terceiro é negativo, porque são eixos negativos aqui, ó. Vamos ver o cosseno. O cosseno ele é positivo no primeiro e no segundo e no quarto quadrante. Vamos observar por quê? Cosseno é eixo horizontal, então seria essa medida aqui. Então, qualquer valor que eu pegar aqui vai ser positivo tanto para o primeiro quadrante quanto para o quarto quadrante. Onde vai estar o negativo do cosseno? Desse lado de cá. Então, o segundo quadrante e o terceiro quadrante serão negativos. Para que você tem que entender isso? Porque esses valores aqui de cosseno, valendo raiz de 3 sobre 2, meio, eles estão aqui, ó, nessa parte aqui. Eles estão aqui, variando aqui nesse intervalo positivo e para cá, negativo. Onde vai estar esse seno de 1 sobre 2, raiz de 2 e tal? Ele vai estar aqui, ó, variando nesse intervalinho aqui. Então, olha, se eu quiser saber esses ângulos que a gente encontrou aqui dentro do meu círculo trigonométrico, olha tanto que é simples. Se eu pegar o 30 e fazer a projeção aqui no eixo horizontal, ele vai tocar exatamente o cosseno. Então, quanto que é cosseno de 30? Ah, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, esse pedaço aqui vale raiz de 3 sobre 2. Se eu pegar agora o 45 e fazer a projeção dele aqui embaixo, quer dizer que quando ele encostar exatamente aqui, o cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai valer raiz de 2 sobre 2. E da mesma forma para o cosseno, desculpa, de 60, quando ele encostar aqui, tocou o eixo horizontal, é cosseno. E quanto que é cosseno de 60? Meio.
Então, todos esses valores são positivos porque eles estão no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Do mesmo jeito, vale para os que estiverem aqui embaixo, que vão ser similares aos ângulos aqui do primeiro quadrante. Então, olha como é que seria o seno. O seno já é vertical, então eu vou encontrar ele jogando na vertical. Então, vamos observar. Se eu quero saber o seno de 30, eu não posso encostar na horizontal, eu tenho que encostar na vertical. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Pegando aqui na vertical, o 30, quando ele encostar aqui no seno, ele vai valer quanto? Ah, seno de 30, meio. Então, esse ponto aqui vale meio. Quando eu pegar o de 45, eu levar ele pra lá, aqui vai valer quanto? Ah, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E quando eu levar o 60 pra cá, quando ele encostar aqui, vai ser quanto? Ah, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, observa que essas medidas dos ângulos notáveis, eles são encontrados aqui. Mas quando eu vou para o segundo, terceiro e quarto quadrante, eu tenho que ver quem é similar a esses ângulos do primeiro quadrante aqui nos outros quadrantes. Ou seja, quem seria o similar a 135? Ah, 45. Por quê? Como é que eu faço isso? É muito simples, para você verificar isso aqui, ó. Eu coloquei para vocês aqui embaixo, ó. O primeiro quadrante digita o ângulo, o alfa é o ângulo, tá vendo? E o segundo quadrante, para encontrar quem é o correspondente a ele, basta pegar 180 e subtrair do ângulo do início. Então, vamos observar aqui. Quem era o ângulo no início? 45. Como eu estou no segundo quadrante, eu vou fazer 180 menos o ângulo, que era quanto? 45. Quando eu faço 180 menos 45, eu obtenho 135. Então, quer dizer que 135 vai valer o mesmo correspondente aí do 45. Então, eu vou ter que esse ponto aqui do 45, que ele vai corresponder ao mesmo ponto aqui do 135. Então, vamos fingir que tá mais ou menos aqui, né? Essa pontinha aqui. Então, o 135, ele vai corresponder ao 45. Só que ele vai ter um sinalzinho diferente. Observa. Quando eu pego esse ponto e jogo para seno, o seno desse 135... ele vai ser a mesma medida do seno de 45. Observa, ele está na mesma alinhamento do 45, né? A gente viu que ele é o correspondente do 45. E como ele está pegando aqui o eixo positivo, ele vai pegar valor positivo. Então, ele vai ser o valor do seno, ele vai ser exatamente o valor do seno de 45 com sinal positivo. Então, vamos ver quanto que era o seno de 45. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora, se eu quiser pegar o cosseno dele, de 135, o cosseno de 135, ele tem que ser a projeção na vertical. Então, quando eu faço a projeção na vertical, quando ele chega aqui, ele vai valer o mesmo, né, de 45, porque ele é o correspondente, então ele vai ser cosseno de 45, porém, ele vai ter o sinal diferente. Por quê? Porque quando ele encosta aqui embaixo, a gente sabe que essa ponta para cá na horizontal, aqui é negativo. Então, ele vai ter o mesmo valor do 45, mas com sinal negativo. Então, vamos ver quanto que era o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Então, ele vai ter o valor de menos, porque ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o cosseno é negativo, lembra? O cosseno é positivo só no primeiro e no quarto quadrante. Então, aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Então, observa que essa medida aqui embaixo vale menos raiz de 2 sobre 2. Então, observa que a ideia do ciclo trigonométrico, ela vai se repetindo por todos os quadrantes. Então, os mais importantes aqui que você tem que entender é o primeiro quadrante. Sabendo o primeiro quadrante, você consegue delimitar e encontrar os outros quadrantes.
Então, eu vou só fazer aqui rapidinho para você verificar quem seria o similar do 60. O 180 menos 60, que nós obtemos aí 120. E como eles estão no mesmo no mesmo alinhamento aqui, e o seno é positivo, ele vai ter o mesmo valor, o seno de 120 vai ter o mesmo valor do seno de 60, positivo. Fechando a figura, aqui embaixo eu teria uma noção um pouquinho mais diferente. Como é que eu encontro de baixo? Para encontrar os de baixo, eu tenho que fazer... Deixa eu só... Minha caneta tá falhando. Eu tenho que fazer essa regrinha aqui, ó. Embaixo eu pego 180 mais o ângulo do começo. Observa, o ângulo de verde aqui era 45. Para eu encontrar esse daqui, eu peguei 180 e aumentei 45, chegando a 225. Da mesma forma, agora eu faço. Vou pegar o 60. Se eu pegar o 60 e pegar o 180 mais 60, eu vou encontrar 240, tá? E para chegar no terceiro quadrante, no quarto quadrante, eu vou fazer o 360 menos o ângulo do começo. Olha lá, 360 menos o ângulo do começo. Então, se eu fizer 360 e eu tirar o ângulo do começo, que é 60, eu chego aqui no 300. Então, da mesma forma, eu posso fazer isso pro de 30 graus. 210, fazendo a mesma ideia que eu passei para vocês. O 150. E aqui embaixo, o 330 graus. Então, observa aqui que é muito simples. Esse é o ciclo trigonométrico. E cada um vai ter a mesma semelhança do que eu falei para vocês. Ó, vamos fechar aqui os pontos, os ângulos. E fiz essa projeção do 120 aqui embaixo. Eu teria menos 1 sobre 2, que seria o correspondente aí do 60. Ou seja, o cosseno de 60, ele é 1 sobre 2. Ó, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Mas como está no eixo negativo, aqui para cá é negativo, ficaria menos 1 sobre 2. E se eu quiser encontrar o seno, eu levo na vertical. Ou seja, ele vai valer raiz de 2 sobre 2. Posso fazer também aqui com o 150, ó. 150, peguei certinho. Aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. E se eu levar aqui para a projeção dele, ele vai dar 1 sobre 2. Então, você vai fechando o ciclo trigonométrico aqui, ó. Eu posso fazer a mesma coisa com os outros. Então, eu vou deixar essa primeira ideia assim, e aí eu vou mandar para vocês ela pronta, tá bom? Então, vamos só ressaltando algumas ideias. O ciclo trigonométrico, o raio dele é 1. Cosseno é eixo das abscissas, que é o horizontal. E o y é o eixo das ordenadas, que é o vertical, que é o seno, tá? E os ângulos notáveis é 30, 45, 60, e eles podem estar dispostos aqui no ciclo trigonométrico. Lembrando que eu sempre ando no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, onde começam os ângulos positivos, e aí depois ele vai alternando. Os sinais dos ângulos do seno e do cosseno é dado aí pelo setaco mais, onde 1, 2, 1, 3, 12, 13, 14 indica quais são os ângulos positivos. Nós temos 4 quadrantes dentro do ciclo trigonométrico. E aí, na próxima aula eu mando o desenho aqui para vocês estarem assimilando toda a ideia. No mais, um grande abraço a todos.